Já queremos nos alegrar por tudo aquilo que o Senhor tem feito durante todo este dia. Glória a Deus, é uma alegria muito grande estar na casa do Senhor, servindo, adorando e exaltando ao nome santo do Senhor. E você que está aí do outro lado, compartilhe essa live, esse círculo de oração, curta, compartilhe, e o Senhor vai te abençoar grandemente. Glória a Deus, palavra do Senhor, louvores, tudo isso para que o nome de Deus seja glorificado nessa tarde. Glória a Deus. Já quero louvar ao Senhor pela vida do nosso pastor Arnóbio, nossa diretora, irmã Antônia Soares, as servas do Senhor, irmã Jeane, a nossa irmã Maria, a irmã Érica, todas as irmãs que fazem parte deste trabalho, o nosso querido Kennedy, todos aqueles que estão trabalhando, irmã Aline, nos bastidores, mas o Senhor sabe daquilo que vocês têm feito para a obra do Senhor. Abra sua Bíblia, Evangelho do Senhor Jesus, vamos meditar um pouco na palavra. De uma coisa eu sei, o Senhor, Ele é fiel e Ele continua conosco. Nesta tarde eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Então, continue conosco, porque o Senhor, Ele continua operando milagres e maravilhas. Já louvo ao Senhor pelo que Deus tem feito através da palavra na vida da nossa irmã Maria, essa serva do Senhor, que acabou de pregar a poderosa palavra de Deus. Deus te abençoe, irmã Maria, és vaso nas mãos do Senhor. Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu São Lucas, capítulo de número 7. Vamos ler o versículo 36 até o versículo 38, que diz assim a palavra de Deus. Lucas, capítulo 7, versículos do 36 ao 38, que diz: acompanhe comigo, você que está em casa, aí no seu trabalho, aí viajando, você que está em algum ambiente do seu lar, mas Deus, Ele vai aí onde você está. Ele vai aonde eu não posso ir. E essa tarde é tarde de vitória. É tarde de resposta. É tarde de providência. O Senhor está aqui. Que diz assim a palavra do Senhor: e rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. E entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E o 38 nos diz: e estando por detrás, aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas, e enxugava-los com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhe os pés, e ungia-lo com unguento. Amém? Glória ao nome do Senhor. Essa palavra, ela nos traz grandes lições para os nossos corações nessa tarde. Muitas vezes nós meditamos, nós lemos e fica aquela palavra, aquele queimou no nosso coração. E quando eu meditava nesse texto, eu começava a engrandecer ao nome do Senhor. Porque nós vimos que na Bíblia várias pessoas tiveram atitudes que o Senhor Jesus se agradou. Mas essa chama muito a minha atenção. A Bíblia nos diz que o fato, ele vai nos falar acerca da pecadora que ungiu os pés de Jesus. E o primeiro texto que eu li fala que rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. Aleluia. Então isso significa que Jesus, ele foi convidado para um jantar na casa de um fariseu. Aleluia. E nós perguntamos quem eram os fariseus. Os fariseus, eles faziam parte de uma seita judaica. E eles tinham uma característica peculiar que era exclusivamente dos fariseus. O Senhor Jesus, ele exortava essa classe de homens na Bíblia, lá no capítulo 23 do Evangelho
de Mateus, o Senhor Jesus, ele começava a exortar esses homens por causa da sua hipocrisia. Eles eram homens religiosos, eram homens que conheciam a lei, que estudavam a lei, mas tinham um diferencial. Eles pregavam, mas não viviam. É aquele tipo de pessoa. Faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. Então era aquele tipo de escritores, estudiosos da lei, teólogos que mandavam as pessoas buscarem a Deus, mas eles próprios, eles não faziam conforme a palavra do Senhor. E o Senhor Jesus aqui em Mateus, ele começava a dizer, olha, observai e praticai tudo que os escribas e fariseus, eles dizem, mas, olhe, não façam como eles, pois eles atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem sobre os ombros dos homens. Eles, porém, não com o dedo querem movê-los. E o versículo 13 vai nos dizer assim, mas ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois se fechais os homens o reino dos céus, e nem vós entrais, nem deixais entrar os que querem entrar. Então, querida igreja do Senhor, um fariseu, ele convida Jesus para a sua casa. Não sabemos qual era a real intenção daquele fariseu, porque o normal era que eles quisessem apanhar Jesus em alguma palavra. Para quê? Para que pudesse levar Jesus a juízo, levar Jesus a ser entregue, para que pudesse ser preso. Então foi essa classe de pessoa, foi esse tipo de pessoa que convidou Jesus para a sua casa, para o ambiente do seu lar. Então nós observamos aqui que Jesus, ele prontamente, ele aceitou aquele convite do fariseu. Ele não ia apenas em lugares que existiam pessoas simples, não. Ele não fazia acepção de pessoas. Jesus, ele foi para a casa daquele fariseu. Mas nós não sabemos o que ele estava arquitetando nem tramando. E Jesus ali vai para a casa daquele fariseu. E ali nós começamos a observar que Jesus entra na casa daquele fariseu. E Jesus vai sentar-se à mesa. Mas o detalhe interessante é que a regra da hospitalidade nos tempos de Jesus era diferente. Porque na época do Senhor Jesus, existia uma regra que a hospitalidade deveria reinar no ambiente daquele que convidava alguém para a sua casa. Por quê? Porque a hora da refeição, irmã Raquel, era a hora mais importante que existia dentro do lar. Todos estavam ali reunidos e unidos, e era preciso muita reverência, era preciso muito cuidado. E isto aqui nós vamos ver na palavra do Senhor, e eu chamo a sua atenção. Vamos observar o que o texto ele quer nos dizer. Então a regra da hospitalidade era que quando alguém convidava uma pessoa para dentro do seu lar, primeiro ele precisava trazer o seu convidado e descalçar a sandália dos seus pés. Por quê? Porque eram estradas empoeiradas, eram caminhos que precisava lavar os pés daquele convidado. Então nós sabemos que era a primeira regra, descalçar o convidado, lavar os seus pés numa bacia com água fria, para que pudesse deixar aquele convidado se sentindo melhor. A segunda regra, nós sabemos que naquela cultura era preciso pegar óleo e gotejar um pinguinho
na cabeça daquele convidado, como um sinal de honra, como um sinal de que ele estava muito alegre com aquele convidado. E a terceira regra era que aquele convidado também receberia um beijo, né, na testa, para que ele se sentisse honrado também naquele ambiente. Então, a primeira coisa que nós vamos entender aqui é que Simão, ele não obedece às regras da hospitalidade. Mas Jesus não tem nenhuma ação. Oh, aleluia. Jesus não faz nenhuma ação naquele momento. Sabe por quê, queridos? Porque Jesus é educado. Ele entra na casa de Simão, ele vai sentar-se à mesa de Simão, mas ele sabe que a hospitalidade que deveria ser feita, não foi feita. Eu quero dizer algo para você nessa tarde. Simão até poderia fazer, porém ele não fez. Simão tinha tudo para fazer, mas não fez. Mas é aí que Deus colocou no meu coração e disse: olha, filha, se alguém pode fazer e não faz, eu vou usar alguém para fazer. Se alguém pode fazer e não faz, eu levanto outro para fazer e fazer com excelência. Você crê nessa tarde que Deus ele vai usar pessoas para fazer aquilo que é preciso fazer? Simão não fez aquilo que deveria. Simão estava na sua casa, na sua residência, no seu lar, tinha tudo para receber Jesus com as honrarias que ele precisava ser honrado, mas ele não fez. Oh, queridos, mas Deus tem os seus servos para usar na terra. Aí o interessante é que a Bíblia vai nos dizer que até aqui nenhuma ação é feita por Jesus. Até aqui nada acontece. Mas aí você vai ler o versículo de número 37. Oh, glória. Quando eu começo a ler o versículo de número 37, aí eu vou entender. Simão tinha posição. Simão tinha tudo o que as pessoas olhavam e viam que ele tinha. Simão observava o cenário, mas ele não fez. Sabe por quê? Porque tem pessoas que não entendem aquilo que ele deve fazer. Oh, aleluia. Tem pessoas que até foi chamado para fazer, mas não faz. Eita, irmã Raquel. Eu achei tão linda essa palavra. Leia comigo o versículo 37. Olha aí a sua Bíblia. Aí Deus vai usar alguém. Eita, Deus fiel. Está na casa do fariseu. Imagina você. Aquela casa toda mobiliada. Aquela casa toda preparada. Um jantar preparado. Uma mesa enorme. Oh, aleluia. Os olhares voltavam para Simão. Porque Simão, acredito eu, que chama os empregados para fazer uma grande refeição. Quem sabe ele dizia: agora eu vou impressionar. Eu vou impressionar a Jesus. Eu vou impressionar os convidados. A história vai dizer que naquele tempo, Jesus estava se tornando muito conhecido. Jesus estava se tornando uma pessoa muito famosa. Então, com certeza, Simão, ele queria também ter um status na sociedade para dizer assim: eu abri a minha casa para Jesus entrar. Mas o que adianta entrar
aleluia, abrir a casa para Jesus entrar, se ele mesmo não reconhece quem é aquele que está dentro do seu lar? É porque tem pessoas que até abrem a sua casa, mas não entende, não reconhece quem é que está dentro da sua casa. Simão queria impressionar a Jesus. Simão olhava para o ambiente, quem sabe ele dizia: agora o meu jantar vai ser servido. Aleluia. Mas Jesus esperava mais de Simão. Mas de repente, algo acontece na história. E o que é que acontece, irmã Hélida? Simão não lava os pés de Jesus. Simão não dá um beijo em Jesus. Simão não faz aquilo que a hospitalidade ela exige que seja feita. Mas é agora que alguém vai reconhecer e vai fazer o que deveria fazer. E o texto vai nos dizer que eis que uma mulher da cidade. O interessante é que é uma pecadora. Sabendo que ele estava à mesa, em casa do fariseu, ela levou um vaso com unguento. Queridos, aquela mulher, ela sabia que Jesus estava na casa do fariseu, mas ela entendendo que precisava encontrar a Jesus. Ela sabia, ela tem um desejo no seu coração que era encontrar a Jesus. Quem sabe aquela mulher, ela tinha algo no seu coração para que pudesse encontrar com ele e se derramar aos seus pés. A história vai nos dizer que o nosso escritor Lucas, ele vai dizer que era uma mulher da cidade e ela era uma pecadora. Ninguém sabe o nome dessa mulher. Estudiosos vão dizer que pode ser Maria, mas o texto em si, ele não vai especificar o nome dessa mulher, só vai a identificar como uma pecadora. Esta pecadora, com certeza, tinha feito muitas coisas erradas, tinha feito muitas coisas que desagradavam o coração de Deus, mas quando ela soube que Jesus estava na casa do fariseu, ela disse: agora chegou a minha vez. Chegou a minha vez de encontrar com este homem. Chegou a minha vez de me derramar nos pés desse homem. Mas ela não vai de mão vazia. A Bíblia vai nos dizer que esta mulher, ela pega um vaso de alabastro, ela pega um vaso cheio de unguento e ela tem um objetivo no seu coração. Qual é o objetivo dela? É pegar aquele vaso com unguento e derramar nos pés de Jesus. Oh, aleluia! Sabe o que isso significa, meu querido? É que aquela mulher, ela estava preparada para dar a Jesus o seu melhor. Ei, querido, dê o seu melhor para Jesus. Não se importe com aquele que vai olhar para você. Não se importe com aquele que vai te apontar. Então somente traga o seu melhor para Jesus, que ele se agrada de você. A Bíblia diz que aquela mulher, mesmo tendo feito muitas coisas que não agradavam a Deus, mesmo sendo uma pecadora, mas ela vai em direção à casa de Simão. A história nos diz que naquela época as mesas não eram igual às mesas de hoje. As mesas eram baixas e os convidados na mesa, eles se sentavam e os seus pés ficavam para trás. Aquela mulher sabia, com certeza, que Jesus estaria naquela posição e ali ela estaria pronta para pegar o seu vaso de alabastro e derramar aos pés do Senhor Jesus. Oh, que coisa tremenda! Mas aí ela faz como ela planeja. Mas os textos vão dizer também que aquela mulher,
ela não foi convidada para aquela ocasião. Ela poderia chegar naquele ambiente e poderia ser colocada para fora. Ela poderia ser enxotada. Ela poderia ser expulsa daquela reunião. Mas ela prontamente sabe que ela precisa arriscar tudo para se encontrar com Jesus. Oh, queridos, quantas vezes nós podemos ir aos pés de Jesus e a gente não faz? Quantas vezes nós moramos perto da igreja e a gente não tem a iniciativa de vir para um trabalho como esse? Tem pessoas que moram nas imediações do templo, mas não tem a iniciativa de dizer: eu vou adorar, eu vou orar. Aí Jesus traz de longe para vir adorar na sua casa. Aí tem gente que pega uma van, tem gente que vem de trem, tem gente que vem de carro, tem gente que pega transporte. Mas tem gente que se esforça para chegar, mas chega para adorar a Jesus porque Ele merece. Faça a sua parte. Nessa tarde Jesus está dizendo: qual é o teu esforço para adorar Jesus? Qual tem sido o teu esforço para adorar ao Senhor? Aleluia. Irmãos, eu fico muito admirada com esta mulher, porque ela arrisca tudo. A história vai dizer que ela arrisca a sua própria vida para estar ali aos pés de Jesus. O texto vai nos dizer que o versículo 38, ela chega prontamente, ela entra naquele ambiente, ela enxerga todos que estão ali naquela ocasião, naquele jantar. Com certeza tinha muitos escribas, tinha muitos fariseus, tinham muitos doutores da lei, tinham muitos homens estudiosos, tinham muitos teólogos, tinham muitas pessoas importantes, mas ali eu observo que não importa preparar o cenário, não importa preparar o ambiente, se você não está preparado para entregar a sua adoração, para entregar o seu melhor, para não dar o seu louvor sincero e a sua gratidão a Deus. Ei, querido, se você chegou nessa tarde aqui para adorar, esqueça o que ficou para trás, então somente adore. Aleluia. Aquela mulher esquece tudo. E o foco dela era os pés. A gente observa que aquela mulher, ela não chegou falando nada. Aquela mulher não se coloca na intenção de ser vista por ninguém. Ela apenas chega por detrás. Aleluia. Não era a intenção dela ser vista pelos outros. Não era a intenção dela chamar a atenção para si. Aleluia, porque muitas vezes nós chegamos diante de Deus e muitas vezes estamos preocupados se alguém vai olhar para nós, se alguém vai aplaudir, se alguém vai aprovar a nossa maneira de adorar nessa tarde. Deus me trouxe aqui para te dizer: deixa alguém falar da sua maneira de adorar. Então somente entrega o seu melhor para o Jesus que você serve. Ela não se preocupou com as pessoas. Eu creio que no caminho ela já começava a chorar. Eu creio que no caminho, antes de chegar na casa do fariseu, ela já estava se derramando diante da presença do Senhor. Eu sei que esta mulher, antes de chegar nesta ocasião, neste ambiente, ela vinha chorando, ela vinha dizendo: o que eu mais quero é estar aos pés do meu Senhor, o que eu mais quero é estar aos pés do meu Salvador. Ei, querido, o que ela mais queria era estar aos pés de Jesus. E assim ela faz. A Bíblia diz que ela vem por detrás, sem ser vista por ninguém, chorando. Primeira coisa que ela faz, ela chora. Aquele choro não era um choro
de falsidade, não. Aquele choro era um choro de quebrantamento. Quantas vezes você chega aos pés do Senhor e você não tem palavra, você não encontra palavras diante do altar, aí você só sabe chorar, você só sabe se derramar na presença dEle. E Deus quer ver o teu gemido, quer ver e entende o teu choro. Ele sabe que não é falsidade, Ele sabe que você está chorando, é porque você tem algo a dizer para Ele. Mas as palavras não saem na tua boca. Primeira atitude da mulher, ela começa a chorar. Mas não era um choro de falsidade, como eu tenho dito. Era um choro sincero. Segunda atitude daquela mulher, a Bíblia nos diz que ela vem chorando. Aí ela começa a regar aos pés de Jesus com lágrimas. A lágrima começa a rolar dos seus olhos. E quanto mais ela chorava, as lágrimas caíam nos pés de Jesus. E ela vai ali, olhando para Ele e dizendo: olha, Senhor, eu estou aqui me derramando, mas nenhuma palavra saía da sua boca. Ô irmão, começa a entender, começa a ver com os seus próprios olhos, pelos olhos da fé, aquele ambiente que estava ali naquele momento. Ela chorava, a lágrima caía, ela regava os pés de Jesus com lágrimas. Aí ela pega, solta o seu cabelo e começa a enxugar as lágrimas com os seus cabelos. Mas a história vai dizer que uma mulher, ela não poderia soltar o seu cabelo apenas para o seu marido, porque o seu cabelo representava a honra da mulher. Ela não poderia fazer aquela atitude, mas não foi para aparecer. Aquela mulher estava ali entregando o seu melhor, porque se é para Jesus, é para entregar o melhor. Se é para Jesus, é para dar o meu tudo. Se é para Jesus, não precisa ter limites, não. Se é para Jesus, Ele entende. Abra o seu coração nessa tarde, entregue a Ele o seu melhor. Ele contempla o teu choro, Ele contempla o teu gemido, Ele contempla a tua situação, Ele te entende e Ele vai mandar resposta. Aquela mulher está lá. Ô irmão, eu entendo que a situação ali naquele ambiente, os olhares começaram a voltar para aquela mulher. Todos agora param. O pensamento não era mais nem no alimento. Se alguém estava com fome, agora a fome foi embora. Por quê? Porque aquela mulher, ela consegue, naquele ambiente de adoração, chamar a atenção de todos para ela e para Jesus. Sabe por quê? Porque o ambiente da adoração, quem tem que vir em primeiro lugar é Jesus. No ambiente de adoração, quem tem que vir em primeiro lugar na minha e na tua vida é o louvor a Ele. É o adorador precisa entregar tudo para Ele. Ei, se você chegou aqui para entregar o seu melhor para Ele, não se preocupe, porque Deus está na situação e vai mandar a resposta. Queridos, a história vai dizer que um rabino não poderia jamais permitir que uma mulher que não fosse a sua esposa se aproximar e agir da maneira que aquela mulher estava agindo. Oh, aleluia. Um rabino, um mestre da lei, ele jamais... ele poderia permitir, mas o que eu entendo aqui é que Jesus, Ele estava se agradando, Ele estava aceitando, Ele estava no seu íntimo se agradando do que aquela mulher estava fazendo. Ele estava deixando, Ele não impediu aquela mulher
Sabe por quê? Porque Jesus sabia do que ela precisava. Jesus sabia do que ela estava fazendo. Jesus sabia que ela não estava ali porque ela queria aparecer, não. Ela estava ali porque ela precisava ser tratada na sua alma. O seu coração estava sendo tratado por Jesus. Eita. Jesus vai tratar com alguém. E Jesus vai tratar na adoração. Como está o teu coração nessa tarde? O teu coração é um coração de um verdadeiro adorador? Jesus olhava para aquela mulher de Samaria e dizia para a mulher: olha, mulher, eu preciso de verdadeiros adoradores. Adoradores que me adorem em espírito e em verdade. Adoradores que não se preocupem com o cenário, não. É um adorador por excelência. Nessa tarde Jesus está dizendo para alguém: entrega o teu melhor. Tenha uma adoração verdadeira diante de Jesus, que Ele nessa tarde vai aceitar a tua oferta. Você veio ofertar, faz assim com a tua mão, diga: Senhor, eu vim entregar o meu melhor. Entrega o seu melhor nessa tarde. Aquela mulher, ela não estava preocupada com as pessoas, com o que alguém ia falar. Não estava preocupado com o que alguém ia pensar. Ela não estava preocupado com o que alguém ia dizer, não. Ei, querido, o que mais importa é a adoração diante de Deus. É o teu louvor sincero diante do altar. O que adianta é estar de corpo presente, mas a tua adoração está longe. Ei, querido, entrega o teu melhor para Jesus. Sabe o que eu entendo aqui, meu querido irmão? Eita. Jesus é lindo nessa tarde. Jesus é lindo porque Ele tem aquele que entende que está na casa do Senhor, que é para adoração, é para adorar. Você não veio aqui para receber, não. Você recebe como consequência da tua adoração, do teu louvor. Enquanto você adora aqui, Deus está derramando bênção. Enquanto você adora aqui, Deus está derramando vitória. Enquanto você adora aqui, as portas estão se abrindo. Enquanto você adora aqui, Deus está recebendo o teu louvor e mandando providência. Aí eu entendo. Oh, aleluia. Quem sabe os convidados olhavam e diziam: ela quer aparecer. Quem sabe os fariseus, porque fariseu é assim mesmo. Fariseu é aquele que julga. Ele julga pela aparência. Ele olha para você e faz um diagnóstico de você, olhando de cima para baixo. Mas nessa tarde, se tiver algum fariseu que estiver olhando para mim e para você, Deus vai colocar nele no lugar dele, porque o Senhor é fiel, Ele vai receber a nossa adoração. Fariseu aqui não tem vez. Fariseu aqui não tem vez, porque Jesus, Ele é taxativo. Olha, eles são hipócritas. Ele manda, mas não faz. Ele quer mandar você orar, mas Ele não ora. Ele manda você buscar a Deus, mas Ele não busca. Ele manda você pregar e Ele não quer pregar. Ele manda você, dar oferta, mas Ele não dá. Fariseu nessa tarde vai bater em retirada. Deus quer verdadeiro adorador. Não se preocupe com o fariseu. Deixa o fariseu, porque com o fariseu Jesus vai tratar nessa tarde. Deus vai tratar o fariseu do jeito que ele merece.
Oi, irmã, eu estou aqui neste lugar, mas alguém falou tão mal de mim. Alguém falou tão mal da minha pessoa. Alguém falou que eu vou para aparecer. Alguém falou que eu vou para o ciclo de oração para aparecer na live. Alguém falou que eu vou para o ciclo de oração para querer cantar, para querer estar lá na frente. Oh, meu querido, nessa tarde não se preocupe com o fariseu, não. Então somente adore. É palavra de Deus. Se você gostar, é palavra de Deus. Se você não gostar, é palavra de Deus. Mas o fariseu, deixa que Deus vai tratar com ele. Aleluia. Ela estava lá, chorando, as lágrimas caindo, regando os pés de Jesus com lágrimas, soltou o cabelo, enxugou os pés de Jesus, mas ainda tem mais. Ela preparou ainda algo melhor. Sabe o que ela fez? Ela pegou um unguento. Ela pegou um unguento que era para ser colocado somente um pingo na cabeça. Ela derramou nos pés, porque o segredo do crente está nos pés de Jesus. Se você está nos pés de Jesus, não se preocupe não. Deixa alguém falar, deixa alguém criticar. Mas quem está nos pés de Jesus, ele entende. Ele sabe que vai acontecer coisas para tirar você dos pés de Jesus. Mas eu vou dizer para você nessa tarde, permanece nos pés dele, que vai ter resposta. Ela vai, derrama todo o azeite. Oi, irmã Elda, mas aquele azeite, aquele unguento, era caríssimo. Era trabalho de um ano inteiro, de um trabalhador normal. Mas ela tinha guardado aquele unguento. Ela tinha algo guardado por muito tempo. Ela estava ali guardando aquele unguento para uma ocasião especial. E ela encontrou a ocasião certa. E onde era? Nos pés de Jesus. Eita, Jesus. Imagine o cenário de adoração. Lágrimas. Porque aonde tem adoração tem lágrimas. Aonde tem adoração, ó, você se derrama. Aonde tem adoração tem sinceridade. Aonde tem adoração tem clamor. Aonde tem adoração, alguém não aguenta, se coloca de pé, mas no mesmo instante ele cai. Na presença do Senhor não tem quem suporte. Muitas vezes eu estou aqui, mas eu estou, olha, com o coraçãozinho quebrantado. Eu estou chorando, eu choro, eu me derramo. Eu estou ali falando com Deus. Sabe por quê? É porque eu sei que na presença de Jesus não tem quem aguente. Aí alguém olha e diz, mas para que isso tudo? Alguém olha e diz, para que isso tudo, irmã Érica? Para que isso tudo, irmã Maria? Para que isso tudo, irmã Jeane? Se preocupe não. Aleluia. Alguém vai fazer o seu melhor. Mas o interessante, igreja, aleluia, é que no ambiente da adoração, no ambiente de louvor, que não era para ter tanta crítica, no ambiente onde a presença de Jesus era real, porque Jesus estava na casa, Jesus estava presente, Jesus estava na situação, Jesus estava no cenário, mas ainda tinha o murmurador, aquele que critica tudo e todos. Ainda tem o murmurador. Tem aquele que não vai se agradar de você. Tem aquele que não vai aceitar o seu jeito de adorar. Tem aquele que não vai aceitar a sua maneira de glorificar, de exaltar. Ah, meu querido, sempre vai ter aquele que não vai aceitar a maneira que Jesus ele trabalha na tua vida. É alguém que não vai se agradar porque Jesus fez tanto na tua vida. Ei, se Jesus fez na minha vida, ninguém tem nada a ver com isso. Eu tenho um negócio com ele e eu vim foi para adorar.
sabe o que é que vai acontecer? Alguém que não fez vai criticar aquela que fez. Sabe por quê? Eu vou dizer uma coisa para você nessa tarde. Tem alguém que não faz e ainda critica aquele que faz. Tem alguém que não adora e ainda critica aquele que adora. Lembra de Mical? Ela nem adorou e ainda foi criticar Davi, que estava adorando e se derramando na presença de Deus. Mas enquanto ela criticava, Davi adorava e se derramava na presença de Deus. Se preocupa não, dê a Jesus o seu melhor. Sabe por quê? Porque é Ele que está te vendo, é Ele que está te contemplando, é Ele que vai mandar providência como resultado da tua adoração nessa tarde. Sabe o que o fariseu vai dizer? Ele não tem coragem de falar. Ele não tem coragem de se expressar. Ele não tem coragem de pronunciar na tua frente. Ele não tem coragem de dizer para você, cara a cara, tete a tete. Aí ele vai pensar o mal na sua mente. Aí ele começa a pensar, olha, na mente, se esse aí fosse profeta, ele jamais permitiria que essa mulher, essa pecadora, oh queridos, tem tantos para julgar, mas não tem ninguém que queira te ajudar. Para apontar são muitos. Aquele fariseu, ele estava dizendo na sua mente, olha, essa pecadora. Veja comigo o versículo de número, oh glória, 39. O fariseu diz na sua mente, se esse homem fosse profeta, ele iria saber que essa mulher, ela é uma pecadora. Ah, queridos, mas no ambiente da adoração, quem sabe Simão imaginava que aquele homem que estava dentro do seu lar era um simples homem. Mas que estava dentro do ambiente era o Senhor dos senhores, era o general de guerra, era aquele que sabe tudo, é aquele que tudo vê. Ele sonda. Aí nessa tarde, Jesus me trouxe aqui para dizer, aquele que entende, aquele que sonda o teu coração, Ele está sondando nessa tarde a tua intenção. Eita, que Simão agora vai ser tratado. Simão somente pensa. Mas agora o Senhor Jesus, Ele vai entrar no cenário. E Ele vai responder os questionamentos do fariseu. Porque Jesus, Ele trata, como eu falei para você, olha, naquele momento, enquanto Simão, ele somente pensava na sua mente, agora o Senhor Jesus vai mostrar para ele que ele não somente sabe o que Simão estava falando, somente em pensamento, como ele ia além, e Jesus vai entrar em ação e vai dizer para ele, olha Simão, eu tenho uma coisa para te dizer. Oh, aleluia. Quem sabe Simão dizia assim, agora eu vou ser elogiado, agora eu vou ser parabenizado, porque eu abri a minha casa. Simão não estava nem preocupado com a adoração. Simão não estava nem preocupado em ofertar a ele o seu melhor. Ele não enxergava a tamanha oportunidade. Ei, querido, a nossa vida é feita de oportunidades. Quantas vezes nós temos oportunidade de adorar ao Senhor, de glorificar ao Senhor, de exaltar o nome do Senhor,
e a gente começa a negligenciar, a gente começa a deixar para depois, a gente começa a dizer: hoje eu não vou, por causa de uma dorzinha de cabeça, por causa de uma dorzinha no pé, por causa de uma dorzinha na mão. Aí a gente diz: eu não vou adorar, eu não vou glorificar não. Ei, querido, nessa tarde o Senhor está dizendo para alguém que chegou aqui, chegou até doente. O Senhor está dizendo para você: você chegou doente, mas vai sair curada para a glória de Deus. É porque muitas vezes, queridos, nem todo mundo entende o valor da adoração. Nem todo mundo entende o valor. Eita. Aí Deus está levantando homens e mulheres para adorar o Senhor com excelência. Eu vejo nessa tarde que Jesus vai responder àquele homem. Ele diz: olha, Simão, eu vou dizer algo para você. Olha, Simão, eu tenho algo para te dizer, Simão. Aí Simão diz: mestre. Aí o Senhor começa a dizer para ele uma história. Olha, Simão, certo homem tinha 2 devedores. Certo credor tinha 2 devedores. Um devia 500 denários, o outro devia 50. Mas sabe o que acontece, Simão? Nenhum daqueles homens, nenhum dos 2 tinha dinheiro para pagar. Eles não tinham condições de pagar. Aí aquele credor, sabe o que ele fez, Simão? Ele perdoou a dívida dos 2. Mas eu quero fazer uma pergunta para você, Simão. Qual dos 2 vai amar mais? O que perdoou os 500 ou aquele que perdoou, que foi perdoado por 50? Aí Simão diz: Senhor, tenho para mim que foi aquele que recebeu o maior perdão. Foi 500. Aí Jesus olha para ele e vai dar a resposta para Simão. A resposta que Simão precisava. O tratamento de fariseu. Aleluia. Aí o Senhor Jesus olha para ele: olha, Simão, eu fui convidado para a tua casa. Eu aceitei, eu deixei todos os meus compromissos. Agora imagina os compromissos que Jesus deixou para estar dentro da casa de Simão. Jesus deixou tudo para depois, para atender o convite de Simão. Mas chegando lá, não recebeu as honrarias que ele necessitava, que ele precisava. Mas aí Jesus vai dizer para ele: olha, Simão, eu entrei na tua casa. Simão, vem cá que eu vou mostrar essa mulher. Olha o texto. Jesus vai olhar para ela. Jesus vai mostrar ela como exemplo. Jesus vai tratar: olha, Simão, e traz o exemplo daquela mulher. Olha para essa mulher. O que aconteceu? Olha, ela, veja o que ela fez. Eu entrei em tua casa. Você não me deu água para os pés. Você, olha, não fez isso. Mas ela regou os pés com lágrimas e a enxugou com os seus cabelos. Você não me deu um beijo, um ósculo, quando eu entrei na sua casa. Mas ela não para de me beijar. Oh, aleluia. E Simão olhando para Jesus. Imagina a cara do fariseu. Imagina como ele estava ali. Imagina os olhares das pessoas. Ele quebrou todas as regras da hospitalidade. Olha, Simão, você não me ungiu a cabeça com óleo, mas esta ungiu os meus pés com unguento. Olha, Simão, eu vou dizer uma coisa para você. O que é Jesus? Olha, eu te digo, porque os seus muitos pecados lhe são perdoados. Sabe por quê? Porque ela amou. Ela muito amou. Ou seja, o amor que ela sente é a consequência do perdão que ela recebeu.
Porque aquele que teve muito amor, porque ele sabe que do seu interior, ele traz para Jesus aquilo que ele olha e diz: eu não tinha condições de receber um perdão do tamanho que eu precisava, mas eu fui perdoada por Jesus. Então eu quero dar o meu melhor, eu vou fazer aquilo que eu preciso fazer. O que for preciso fazer para Jesus, eu vou fazer. Ei, querido, nessa tarde Jesus está falando com alguém. O que é que você pode fazer por Ele? O que você puder fazer por Ele, faça. Faça enquanto é tempo. Enquanto você puder pregar, pregue. Enquanto você puder orar, ore. Enquanto você puder cantar, cante. Porque chega um dia em que você não pode mais fazer. Aí você vai perder a oportunidade. Quantos queriam estar aqui hoje? E não estão. Porque tem um impedimento na vida. Chegou uma luta, chegou uma prova, chegou uma situação, chegou um levante, chegou uma enfermidade na sua vida e não estão aqui. E você? Pode estar, mas não vem. Jesus está tratando com alguém nessa tarde. Jesus está tratando com você que está em casa. Você que poderia estar aqui adorando. Você que poderia estar aqui glorificando e exaltando o nome do Senhor e não vem. Não vem porque não quer. Aí Jesus está dizendo: não deixe passar as oportunidades da sua vida. Sabe por que eu estou aqui? Enquanto eu posso estar, eu tenho que vir. Enquanto você pode estar aqui, irmã Quitéria, louvando, você vem. Irmã Sandra, enquanto você puder estar aqui, você vem. Irmã Érica, não é verdade? Ei, querido, não deixe passar a oportunidade, não. Porque oportunidades, elas não voltam. Oportunidades, elas não voltam. Então você precisa agarrar as oportunidades. Simão teve a maior oportunidade da sua vida e ele desperdiçou. Sabe por quê? Porque ele queria impressionar. Ele queria impressionar com o jantar. Ele queria impressionar, quem sabe, com a beleza da sua casa, a beleza da sua residência, quem sabe com uma mesa posta, quem sabe com tudo aquilo, o cenário. Mas Jesus não estava preocupado com o cenário, Jesus estava preocupado com o coração. Eita, como está o teu coração nessa tarde? Jesus está preocupado não, irmão. Se você tem um sapato de marca, se você tem uma roupa de marca, se você tem, olha, minha irmã, pelo amor de Deus, não é tempo mais disso não. É tempo de buscar. Aí a impressão dele, olha, foi derrubada. Aí Jesus olha para Simão. Oh, glória. Jesus disse: olha, essa mulher, eu fiz algo na vida dela tão impressionante. Sabe o que acontece? É que agora ela tem, ó, um coração tão grato, que ela expressa toda a sua gratidão, todo o seu louvor. O perdão que ela recebeu, ela expressa com louvor. Ela expressa aos meus pés. Ela expressa com gratidão. Ela expressa com alegria. Ela dá o melhor que ela tem. Ela está ali aos meus pés. E quem está aos pés de Jesus? Ô irmão, Jesus se agrada de uma maneira tremenda. Nessa tarde o Senhor está dizendo para mim e para você: continua nos pés do Senhor. Continua nos pés dele. Lembra de Maria? Marta estava afadigada, preocupada. Oh, querido, se nós formos nos preocupar com o cenário, se nós formos nos preocupar com a nossa vida atual, a gente não canta, não adora, não ora.
Se nós formos nos preocupar com o que está acontecendo no mundo, no Brasil, nas coisas que estão acontecendo na nossa família, tudo que está acontecendo ao nosso redor, a gente nem vem para a igreja mais. A gente tem que deixar tudo lá. Tem hora que tem que dizer assim: Senhor, eu vou deixar tudo aqui e vou embora adorar. Senhor, vou entregar tudo no teu altar. Senhor, agora eu vou me despreocupar. Nessa tarde, Jesus está dizendo para alguém: despreocupa e me adora, porque vai ter providência do céu. Despreocupa. Eita, que nessa tarde o Senhor está dizendo para alguém: despreocupa, para de se preocupar, descansa a tua alma, porque o Senhor que está sabendo de tudo, Ele contempla tudo, Ele sabe o que você está passando, Ele sabe como está a tua casa, Ele está como está a tua vida, Ele sabe como está o teu coração. Deixa tudo no altar, deixa tudo no altar, entrega tudo no altar, porque vai ter resposta do céu. Lança sobre ele toda a vossa ansiedade, porque Ele está cuidando do teu lar, está cuidando da tua saúde, está cuidando da tua família, está cuidando do teu filho, está cuidando do teu marido, está cuidando do trabalho. Ele está cuidando de tudo nessa tarde. Tem hora que você precisa entregar tudo no altar. Está pronto para entregar tudo no altar do Senhor nessa tarde? O Senhor está dizendo para alguém nessa tarde: entrega tudo no altar. Eu não sei. Pega na mão dessa companheira que está aí do teu lado e começa a dizer para ela: descansa, descansa o teu coração, porque Deus está trabalhando. Olha Deus agindo, olha Deus agindo, olha Deus agindo, olha Deus agindo, olha Deus trabalhando, olha Deus falando, olha Deus fazendo, olha Deus recebendo adoração, olha Deus recebendo louvor. Nessa tarde tem louvor do céu, tem louvor do céu, tem louvor sincero. Deus está recebendo adoração de crente. Olha Deus fazendo aqui, ó. Olha Deus fazendo, olha Deus fazendo, olha Deus fazendo. Deus está renovando o crente. Olha Deus agindo ali, ó. Olha Deus agindo ali. Deus está agindo no cenário da tua casa. Deus está indo lá onde você não pode ir. Sabe o que Deus disse para mim? Oh filha, continua no teu lugar. Continua me louvando, continua me adorando. Sabe por quê? Porque sou eu que vejo tudo, sou eu que contemplo tudo, sou eu que estou no controle, sou eu quem mando na terra, sou eu quem mando no céu, sou eu quem mando no homem. E quando eu estou no controle, não tem nada que impeça o meu trabalhar. Ei, Deus está dizendo para alguém: então somente me adora. Você veio aqui não foi para pedir, você veio aqui foi para adorar. Para de pedir e adora. Sabe o que Jesus disse para ela? Ô mulher, vem cá. Ô irmão, interessante é que ela não disse nada. Eu não vejo uma palavra saindo da boca dessa mulher. Julgada, condenada, discriminada. Não é assim que acontece muitas vezes? Mas o céu estava olhando. Deus estava contemplando, tudo estava no controle do Senhor, aleluia. Jesus estava vendo tudo. E na hora certa Jesus, olha, dá a resposta. Jesus disse: olha só, mulher, vem cá. Tu não falasse nada, mas vai ter resposta.
Você não falou nada, mas vai ter resposta para você. Oh, glória. Tu não falou nada nessa tarde. Tu não conseguisse nem falar diante de Deus. Diante do cenário, diante da crise, diante dos obstáculos, diante da situação. Não saiu nenhuma palavra da tua boca, como Ana. Tem hora que nós estamos como Ana, não sai nenhuma palavra. É a angústia, é a ansiedade, é a depressão que muitas vezes quer chegar dentro do nosso ser. Aí a gente não fala nada, mas o Senhor está ali contemplando. E aquela mulher que chegou e não falou nada, mas teve uma atitude, aleluia, que agradou o coração do Senhor. Porque o importante é agradar o coração do Senhor Jesus nessa tarde. E ali ele olha para a mulher e vai dar a resposta que ela precisava. O Senhor olhava para ela e dizia: olha, mulher, a tua fé te salvou, vai em paz. Eita, Jesus. Coloca a mão no teu coração aí onde você está. O interessante é que o que estavam à mesa olhava e dizia: quem é este que perdoa pecado? Porque Jesus disse: olha, o pecado dela foi perdoado. O pecado dela foi perdoado, ela teve o perdão. Olha, Simão, olha para dentro de ti, Simão. Tu não me pediu nem perdão, nem no pensamento. Mas eu olhei para essa mulher e eu perdoei ela. Ela chegou aqui quebrantada e vai voltar em paz. Coloca a mão no teu coração. Jesus está trazendo paz. Sabe aquela ansiedade que quer bater no teu peito? Sabe aquele rancor? Sabe aquele batimento? Que muitas vezes ele vem, quer tirar você do cenário, quer tirar você da posição, quer tirar você, aleluia, da presença. Jesus está dizendo para você: nessa tarde eu reservei algo extraordinário. Nessa tarde eu reservei algo extraordinário para a tua vida. Eu reservei o melhor para você. O melhor de Jesus está aqui. É no ambiente da adoração. Vai trazer paz para a tua alma. Paz, paz. Jesus está dizendo para você: tenho paz. Volte em paz. Você pode sentir a paz? Jesus disse certa vez: eis que eu dou a minha paz. A minha paz eu vos dou. A paz de Deus e a paz com Deus nessa tarde está chegando para o teu coração. Fecha os seus olhos, porque eu vou orar por você. Eu vou orar por você e por você que está em casa. Nessa tarde, assim como ele fez com aquela mulher pecadora, que ele perdoou, que ele banhou, aleluia, aquela mulher, a sua alma com paz, com alegria, com perdão. Ele também está entrando no teu lar nessa tarde com perdão. E se você que já quer voltar para Jesus, aí onde você está, você coloque aí onde você está na live: eu quero voltar para Jesus, eu quero receber o perdão de Jesus, eu quero sentir paz na minha alma. Coloca aí: eu quero Jesus. Fecha os olhos que eu vou orar. Senhor Jesus, aqui está o teu povo. Está aqui as tuas filhas, os teus servos, que receberam essa palavra com alegria, que chegaram aqui para te adorar, para te exaltar, que chegaram aqui para enaltecer o teu nome. Pai, alguém que está na live, alguém que está contemplando, Senhor, que está ouvindo essa palavra, e se alguém aceitou no seu coração e recebeu o perdão de Jesus, que essa pessoa, meu Deus, nessa tarde, receba com alegria a palavra e volte para casa, meu Deus, cheio de paz, cheio de alegria, cheia de bondade no seu coração. Ó Senhor, que a adoração deste ambiente possa inundar a nossa alma e possa ser aceito lá no céu. Que o Senhor Jesus receba a nossa adoração e derrame as suas bênçãos para as nossas vidas. Amém, igreja? Que Deus abençoe. Oh, glória.